Olá, mulheres lindas! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast. Nosso podcast, Elas por Elas, um podcast só delas. Estamos falando aqui da cidade de Bauru, diretamente dos estúdios da Brothers TV. Gente, hoje eu tenho uma convidada super especial. Tava brincando aqui no estúdio falando que ela é a top das galáxias dos cabelos aqui da nossa cidade. Ela trabalha com cabelos de noivas, com maquiagem, com coloração. E ela é uma pessoa, assim, muito linda, pessoalmente, né? Porque eu não a conhecia pessoalmente ainda. Mas também uma pessoa linda por dentro. Ela tem muito conteúdo para nos dar hoje, para contar a sua história. E ela vai falar um pouquinho para vocês sobre a carreira dela. Ela tem uma carreira linda, uma carreira abençoada, que tem feito o cabelo de muitas mulheres ficar mais lindo ainda. Depois eu vou perguntar para ela se eu estou precisando também. Então eu vou apresentá-la para vocês. É a Mayara Morales. Ela é uma mulher de força, de determinação, cuja jornada no mundo da beleza começou cedo. Com apenas 12 anos, a Mayara já demonstrava talento e paixão ao fazer chapinha e escova na casa dela, onde ela vivia com os pais. Aos 14, mais ou menos 14, 15 anos, diante de uma situação difícil da família dela, o desemprego do pai, ela decidiu buscar uma solução para ajudar na renda familiar. Essa necessidade tornou-se o ponto de partida para sua carreira. Assim nasceu a trajetória de Mayara no ramo da beleza. Todos os dias ela estava no salão, aprimorando suas habilidades e construindo o que é hoje um império marcado de beleza, do mercado da beleza. Com 22 anos de experiência, Mayara é uma referência aqui na nossa cidade e região, especialmente no ramo de noivas, como eu falei para vocês, descoloração de cabelos e penteados. O Salão da Mayara Morales já existe há 16 anos aqui na cidade de Bauru. É um reflexo da sua dedicação e paixão. Junto com o esposo dela, que é o seu sócio e responsável pela parte administrativa, ela lidera uma equipe de mais ou menos 15 pessoas que trabalham intensamente, especialmente aos fins de semana, para atender às demandas de suas clientes. Mas a vida de Mayara vai além das paredes do salão. Aos fins de semana, ela se dedica a outra missão, igualmente importante: ajudar o seu esposo, que é pastor, nas atividades da igreja. Sua capacidade de equilibrar a carreira de sucesso com a vida pessoal e espiritual é uma inspiração para muitas mulheres. Mayara Morales é um exemplo de como transformar desafios em oportunidades e como é possível construir uma carreira sólida sem deixar de lado a importância da família e da fé. Uma verdadeira mulher que transforma, que inspira outras mulheres a seguirem seus sonhos e alcançarem o sucesso em todas as áreas da vida. Esta é a Mayara Morales, que eu tenho o prazer de apresentar aqui hoje para vocês. Mayara, seja muito bem-vinda. Bom, depois dessa apresentação, estou até emocionada. A gente não tem essa dimensão e nem essa ideia de que a gente realiza tantas atividades. Com Primeiro, certeza. eu quero te agradecer, porque eu acho que realmente essa apresentação foi de milhões. Que bom, que bom. E que bom, me sinto honrada, feliz e emocionada também. Que bom. Por essa escrita que conta um pouco da minha trajetória. Isso é tudo feito tão automático. É verdade. E às vezes a gente não se dá conta disso, mas fiquei muito emocionada, muito feliz e honrada pelo convite. Que bom, agradeço muito por você ter aceitado, né, nosso convite. Já faz tempo que eu estou tentando entrar em contato com você, mas eu sei que você é uma mulher muito ocupada, né? Mas que bom que deu certo hoje. Que bom. E eu esqueci, né, até de me apresentar para o público, né, e também me apresentar um pouco para você, né? Eu sou escritora, então por isso que eu escrevi essa história, porque eu gosto muito de escrever, eu sou escritora, eu tenho escrito muitos livros, principalmente livros infantis, né? Então eu escrevi um livro sobre depressão, que conta a minha experiência de fé, uma experiência de fé que eu tive com Deus através da depressão, e também tenho escrito livros infantis. Ó, aqui tem 3 deles, logo vou estar lançando mais alguns, então eu vou deixar aí para vocês o link dos meus livros, caso vocês queiram saber mais a respeito, e depois também você dá uma olhadinha aqui, tá bom, Mayara? Que legal. Bom, então vamos embora para o que interessa, para as perguntas, né? Eu
Quero que você conte pra gente como que começou a sua carreira. Eu já contei aí um pouco, mas eu quero que você explique melhor. Você começou muito jovem. Me explica direitinho o que te motivou a dar esse passo a apenas 14 anos de idade, sabe? Eu tenho uma filha com 14 anos, né? Eu sei que parece que um pouco tempo atrás, as meninas de 14, 15 anos eram mais, não sei... posso dizer assim, já eram mulheres, né? Hoje eu vejo que ainda é uma menina, né? 14 anos. Mas você, com apenas 14 anos, começou a sua carreira. Conta pra gente como que foi isso. Bom, eu sempre falo, Roberta, que eu nasci cabeleireira, né? Eu não virei cabeleireira, eu nasci cabeleireira. Eu acho que essa é a seu grande dom, diferença, né, da minha vida. Minha mãe conta que com 3 anos de idade, eu ia para o salão, acordava às 7 horas da manhã, só para acompanhá-la. Então, assim, então a sua mãe era cabeleireira não. também, não? Só minha mãe ia fazer o atendimento, tá. ia receber o atendimento Entendi, no salão. Entendi. E minha mãe tinha um horário fixo no salão para fazer escova às 7 da manhã. E que criança que quer acordar às 7 para ir com a mãe pro salão de beleza? E a gente pegava ônibus para ir. Olha só. E eu ia. E quando eu chegava, minha mãe conta, eu não me lembro, no salão, eu ficava atrás da cabeleireira. E ela chamava Rose. Nem era em Bauru, isso era em Presidente Prudente. E eu ficava Rose. Não sei como está a Rose, mas ela foi a minha primeira inspiração. Só. Sei mesmo eu lembrar. Não me lembro disso, mas isso é uma história que a minha mãe conta sempre. E eu, desde a minha infância, eu nunca quis ser outra coisa. Olha só. Então, eu sempre fiquei atrás de batom, sempre fiquei atrás de maquiagem, sempre fiquei atrás de secador. Quando a minha mãe sempre foi uma mulher que fazia escova no cabelo. Então, desde pequena, eu via minha mãe sempre escovada. O cabelo, para minha mãe, é uma preciosidade. Então, sempre tem que estar bonito, sempre tem que estar arrumado. E quando meu pai perdeu o emprego, foi um choque, porque minha mãe falou, meu Deus, eu não vou poder mais fazer escova. Nossa, a primeira coisa que ela pensou. E a minha mãe ela sempre fala algo que é muito real. Ela falou assim, eu pedi para Deus uma condição para fazer escova num salão. E Deus me deu uma filha cabeleireira, né? E hoje minha mãe desfruta, e como desfruta de todos os serviços de um salão, Imagino. Né? Sem custo, o que é melhor. Sim, com certeza. Mas a minha história mesmo se iniciou... eu sempre gostei, sempre tive habilidade, sempre brinquei disso. Então, eu não brincava de casinha, eu brincava de salão. Olha só. Né? Com as bonecas, eu sempre passava amaciante no cabelo da Barbie, fazia tranças no cabelo da Barbie. E a gente tinha um casamento, eu tinha 12 anos, a gente tinha um casamento. E foi logo que iniciou assim, a chapinha, logo que lançou a chapinha. E eu falei pro meu pai, era perto do Natal, eu falei, pai, me dá uma chapinha de presente, que assim a mãe não vai precisar ir em São Paulo fazer o cabelo, e em São Paulo é mais caro. Sim. E tem eu e a Larissa, né? Minha irmã, se eu tinha 12, minha irmã já tinha 15, eu falei, eu faço o cabelo da Larissa. E aí, com o valor dessa chapinha, né, eu faço o cabelo de todo mundo e fica pago. Sim. Ok? Aí meu pai falou, bom, tá chegando o Natal, vou te dar essa chapinha. E eu ganhei uma chapinha. Olha só. Eu lembro até hoje, era uma chapinha da Revlon. Era um lançamento, assim, a chapinha mais top que tinha. Nossa, e aí foi um sucesso, porque ninguém tinha chapinha. E aí todas as minhas amigas iam sair. E aí, um aniversário, uma festinha, casamento, subiam em casa para fazer a chapinha. Daí, uma das minhas amigas, uma amiga que já era uma pessoa adulta, ela falou assim, ai, Mara, você está fazendo tanta chapinha, fica fazendo na energia da sua casa. Você fazia gratuitamente? Eu fazia gratuitamente. Eu acho que você tinha que começar a cobrar. Cobra R$3. É simbólico, mas eu acho que as pessoas... Porque todo mundo está te chamando. E como eu gostava, era uma brincadeira, era uma diversão, eu não me importava com isso. E eu comecei a cobrar a R$3. Olha sim, só. gente. Acho, não dava nem para Hoje pagar tá um super faturamento. Mas não dava nem para pagar energia, né? Não pagava nem energia. Mas na época meu pai, né, trabalhava, a gente tinha uma condição normal, né? Certo. Uma vida simples, mas normal. E aí meus pais não se importaram. Essa questão da conta, não paga nem a conta de luz, isso era um questionamento que sempre existia, né? Principalmente quando eu atendia muitas
meninas, a gente era super engraçado, porque eu não tinha jeito nenhum. Eu sentava, a cliente ficava no chão da sala, eu colocava uma almofada, ainda bem que eu ainda tinha sensibilidade da almofada, mas com 12 anos, né? E eu ficava no sofá, a cliente sentava no chão, e ali era perto de uma tomada e eu fazia a chapinha. A pessoa já tinha que chegar com o cabelo lavado e seco, né? E foi assim, ó, eu tenho clientes até hoje dessa época, Puxa dos vida. R$ 3. E só que assim, começou ia chamando as amigas, e de sábado eu atendia o dia inteiro Nossa. em casa. E daí, no final do dia, quanto você ganhou, Maiara? Maiara, isso não paga a luz, tudo, mas ó, a mãe e o pai vai deixar, porque a gente vê que você gosta disso. E eles me deixaram. Até que chegou o desemprego do meu pai, eu tinha 14 Foi anos. nessa época. E daí eu falava, eu sempre fui uma pessoa, eu sempre fui empreendedora, assim, eu sempre gostei de ter minhas coisas, eu sempre gostei, sempre fui vaidosa, então eu gostava de ter minhas maquiagens, eu gostava de ter calça jeans, eu sempre gostei de calça jeans. Então eu falava, bom, eu vou ganhar dinheiro no final de semana, na segunda-feira, eu descia no centro da cidade e comprava uma calça. Amava comprar calça jeans. E aí, quando meu pai perdeu o emprego, eu vi a necessidade de me virar um pouco mais, porque também a gente já não tinha muito, mas aí... Aí piorou. Aí piorou, né? Meu pai era o mantenedor da casa. Eu falei, bom, eu vou ter que trabalhar. E a chapinha dava pouco, né? Aí eu comecei a trabalhar em buffet. Comecei a trabalhar em buffet e nas ruas também, essas empresas que você contrata pipoca, algodão doce. Sim. E eu fiz isso. Eu também fiz eu fazia muitas pinturas, maquiagem, e eu ganhei uma roupa de palhaço de um irmão da igreja. Na época, ele era meu líder de jovens e o filho dele ia fazer aniversário. Ele tinha uma roupa. Ele falou, Maiara, você não se veste? Eu sempre fui a palhaça da turma. E eu falei, claro, né? Chamei minha amiga, minha melhor amiga foi comigo nesse dia. A gente fez a festa e foi muito engraçado. A gente fez um teatro. A gente que cresce na igreja, tem, né, sabe nesse fazer contexto, tudo. sabe fazer tudo. E teatro é uma coisa que, dentro da igreja, isso é muito forte. Eu sempre gostei muito. Fui fazer essa festa. Foi um sucesso. Meus pais morreram de rir, todo mundo. Maiara, você tem talento, vamos ser palhaço. E eu fui ser palhaço. Olha só. Isso eu tinha, acho que 13 anos, 13 para 14. Daí eu fazia a chapinha também, mas quando eu ia fazer as festinhas para trabalhar no buffet, eu ganhava um pouco mais. Entendi. Do que os R$ 3. E eu falei, bom, eu vou ter que dar um tempo nisso. E comecei a trabalhar com essas festas. Emendava num dia, às vezes eu fazia 3 festas. E se eu fosse vestida de palhaço, eu ganhava mais. Então a dona da festa falava assim, ó, se ela vier, Já não bastava vestida. ser pipoqueira, eu tinha que vestir de palhaço. E aí eu sempre fazia pipoca, né? A buffet me contratava para fazer a pipoca. Teve um episódio muito engraçado. Uma vez eu fui fazer pipoca numa loja infantil. Era a semana do Dia das Crianças, uma senhora passou, ia comprar o presente, né, da família ali, da criança. Ela olhou para mim e falou assim, moça, você é tão bonita, pipoqueira. Foi muito engraçado. É o que tem para hoje, aí eu falei né? pra ela assim, mas eu gosto de ser pipoqueira. e realmente eu gostava, porque eram tantas histórias, divertido. era tão divertido. E eu sempre fui falante, então nas festas às vezes formava um grupinho no carrinho da pipoca ali, porque pra eu bater conversava, batia papo. As mães dos aniversariantes às vezes me pediam, eu queria aquela menina lá que fosse de novo na festa. Então, às vezes no ano existem várias programações, né, numa família, e às vezes as pessoas pediam que fosse eu, né? Eu ficava feliz com isso também, mas a minha vida não se resumiu só a ser cabeleireira. Nesse início eu também fiz esses trabalhos, gostei muito também. Interessante. Foi muito legal. Mas aí eu senti a necessidade realmente de ter um fixo, né? Meu salário era incerto, né? E aí eu fui para um plantão de matemática na escola e eu nunca pegava ônibus naquele lugar. E eu fui na casa dessa minha amiga e ela não ia nesse dia e eu falei, então tá bom, vou pegar o ônibus aqui perto. O ônibus estava demorando muito
eu falei, ai, quer saber? Tem um salão ali embaixo. Eu acho que eu vou perguntar se eles estão precisando de alguém para varrer, servir café e lavar cabelo. E fazer chapinha. E aí eu fui, chegando lá, eu nem sabia falar, né? 14 para 15 anos. É direito, menina, né? Uma menina. E eu falei pra moça, oi, tudo bem? A minha mãe já tinha feito escova, daí eu cheguei e falei, oi, eu sou filha da Norma. E eu queria saber se você está precisando de um auxiliar, alguém. Eu faço chapinha, faço escova. Todo auxiliar, Tem que saber. ele chega falando que ele sabe fazer mais do que ele sabe. Na real, ele não sabe. Mas ele chega falando que ele faz escova. Eu já testei. Hoje você já sabe. Quando um auxiliar fala assim, olha, eu faço isso, isso e aquilo, eu falo, tudo bem, vamos fazer o teste. Eu nem questiono nada e nem me empolgo. Sim. Porque eu sei que, na real, ele não faz. Entendi. Eu já fiz isso também, né? Então, eu entendo. E aí eu fui para esse salão e eu achei que a moça, na real, ela foi minha única patroa e eu amo ela. Mas ela era super séria e falei, nossa, essa mulher não vai me contratar Não te deu nunca. muita bola. Mas tudo bem, fui embora. E aí, na semana seguinte, a minha mãe me liga na escola, fala, Mayara, olha, a Marilene ligou e ela quer que você vai fazer um teste, mas ela já pediu para você ir pronta, porque talvez você fique. Que legal. E ela foi a pessoa que me deu a maior oportunidade, eu não vou me esquecer dela nunca, eu amo a vida dela. E real, é até emocionante para mim, porque ela viu em mim o talento seu e potencial, acreditou. com certeza. E me passou tudo que ela sabia, sem ressalvas. É uma pessoa que eu levo para a vida. Bom. Deus usou a vida dela para com certeza. te abençoar. Eu sempre falo isso para ela. Eu nunca me esqueço e sempre... eu sempre vou levar isso. Assim, ela foi a pessoa que acreditou em mim. Com certeza. Que bom, né? Isso para mim tem uma relevância enorme. certeza. E você tinha, nessa época, 14 a 15 anos? 14 para 15 anos. Aí começou sua carreira. E aí, desde lá, todos os dias em salão. Uau. Depois passou 4 anos e meio desse salão. Ela sempre falava para mim assim, Mayara, você nasceu cabeleireira. E eu nasci cabeleireira. Eu tinha um sonho de ter salão. E aí eu comecei a namorar meu marido... E meu marido via isso em mim também. E aí eu decidi sair do salão para abrir o meu negócio. Isso. Tive uma sociedade nesse meio de tempo. Nem sempre sair de um lugar você sai da melhor forma. Sim. Mas graças a Deus foi nobre, eu já consegui arrumar isso com a minha patroa, que eu chamo ela de patroa até hoje. E foi isso, aí foi a minha trajetória. Eu fiquei 2 anos e meio sendo sócia e depois a gente abriu Mayara Morales. Há 16 anos atrás. Naquele mesmo lugar onde está hoje? Não. Naquele lugar eu estou há 9 anos, né? O primeiro Mayara Morales, ele foi na Carlos de Campos, ao lado daquela loja Anabela Calçados e daquela Girê. Eu fiquei lá por 6 anos e meio. Né? E depois eu já fui para o lugar que eu estou. Que você está hoje. Puxa vida. Você mencionou, né, a necessidade financeira da sua família, que isso que impulsionou você a começar a trabalhar. Você vê que foi algo ruim, como você mesma disse, né? Algo ruim que, na verdade, eu vejo que Deus usou também, né, para impulsionar, porque Deus tinha esse plano na sua vida. E eu vejo que isso ele moldou a sua visão sobre o trabalho, sobre o seu sucesso, né? E queria que você falasse um pouquinho sobre isso, dessa parte que o seu pai passou por essa necessidade. Logo ele conseguiu sair dessa dificuldade. Isso impulsionou você a começar a carreira, mas como que foi? Logo ele arrumou trabalho? Não foi tão simples assim, né? Meu pai, ele trabalhou muitos anos no ramo de cozinha, né? E eu acho que para o meu pai, o desemprego ele foi muito complicado. Imagino. Naquela época também, não se falava muito, né, em depressão, E eu acho que naquele momento... Meu pai veio me assistir. ele teve um pouco. Eu acho que meu pai teve uma depressão, sim. Ele não conseguiu reagir Ele ficou em choque, né? E aí a gente viu que naquele momento... Talvez meu pai não fosse
talvez tinha se encerrado ali o ciclo, faltava pouco tempo para uma aposentadoria, e meu pai ficou almejando a aposentadoria E não aconteceu. E não um emprego novo. Ah, entendi. Entendeu? E aí, depois disso, hoje o meu pai, ele ainda faz... Meu pai trabalha com uma coisa que ele gosta. Meu pai pesca, né? E vende o peixe, então... E aí ele foi também trabalhar com isso, né? Acabou não entrando... Voltando para o ramo dele. Eu não me lembro, mas eu acho que meu pai tinha 48 anos. Ele novo era ainda. Novo. Mas o meu pai também começou a trabalhar muito cedo. Entendi. Meu pai, eu acho que trabalhou com 8 anos. Antigamente começava muito cedo. Então, eu acho que ele já se sentia já deu com a missão cumprida. Uhum. Eu era filha caçula e já tinha... diferente dos meus irmãos, os meus irmãos sempre foram do estudo. Entendi. Eu tive um bom estudo, né? Minha mãe, graças a Deus, sempre incentivou muito isso. E eu fiz um colegial, mas eu não fiz faculdade, eu não almejava, eu nunca almejei a faculdade. Então, eu sempre pensava assim, nossa, eu não vejo a hora de terminar o terceiro colegial e não precisar mais estudar. Para poder... Mas um engano. Se entregar totalmente ao ramo, né? Isso. É um engano, gente, porque eu estudo muito hoje. Né? Na minha área, eu vivo fazendo cursos, inclusive voltei de um curso ontem. Mas eu não precisava estudar português, matemática, química, física. Isso para mim era um alívio. Eu sempre disse para os meus professores, eu não preciso aprender uma expressão matemática, eu não vou usar isso. Eu faço cabelo. Mas hoje eu faço um monte de cálculo para chegar numa cor de cabelo. Com certeza. Então eu realmente precisava. Eu que não entendia. Mas assim, o meu pai, ele não reagiu bem, né? E também por ver que eu era filha caçula, meus irmãos já eram mais velhos, meu irmão já estava ingressando, trabalhando, a minha irmã também já se virava. Talvez ele não sentia essa necessidade de voltar e assumir, né? E aí a gente, nesse momento, sentiu a necessidade de dar um passo. E aí foi quando todo mundo de casa foi trabalhar. Então foi bom até. E a gente tinha uma obrigação, a gente ajudava, né? Então, de um limão, isso aí. eu fiz uma limonada. Exatamente. E não só eu, mas eu vi assim que os meus irmãos também. Foi bom. A gente tinha uma mensalidade. A gente brinca com a minha mãe até hoje. Mãe, você fazia a gente pagar aluguel para viver aqui. Mas foi muito bom. Sim. Fez vocês crescerem. É isso. E eu tive responsabilidade. E eu lembro que assim, até o último mês, antes de eu me casar, eu pagava. E era pouco. Mas na época a gente achava, nossa, eu já ajudo em casa. Mas, gente, real era pouco. E o que eu fazia, mas eu ajudei até o final. Isso, para mim, eu me orgulho disso. Com certeza. Não acho isso que foi um problema, que foi um abuso dos meus pais. Não, de jeito nenhum. Mas gerou um compromisso, uma responsabilidade. Eu acho que foi muito importante. Infelizmente, hoje, o mundo está diferente, né? Sim. Hoje, não pode mais trabalhar, dependendo da idade. Eles falam, criança, né? Criança não, né? Mas, tipo, 13, 14 anos, tem que estar estudando, não pode trabalhar. E isso mudou muito. E nós sempre fomos ensinados de que o trabalho ele dignifica as pessoas, né? Exatamente. Não é uma exploração, né? Claro que teve, sim, exploração nos trabalhos, mas eu vejo que o trabalho ele dignifica as pessoas e é bom a criança com 13, 14 anos começar a ter essa responsabilidade. Mas hoje o mundo é diferente, mudou tudo. Eu sempre falo, assim, eu tenho um pensamento em relação a isso. Eu tenho um filho pequeno, e eu acho que você consegue ver quando o adolescente, né, no caso, ele é do estudo. Sim, exatamente. Né? Eu nunca fui do estudo. É verdade. Eu sempre fui do trabalho. Sim. Do braçal mesmo, se eu precisasse fazer pipoca, eu faria. Se eu precisasse... O que eu precisasse fazer, eu sempre fui... O meu talento... É o seu talento. É o trabalho. Cada um tem o seu dom, né? E já os meus irmãos, não. Meus irmãos são estudiosos. Estudaram, são estudiosos. A gente sempre brinca, assim, a falar... eu não fui para essa área acadêmica, assim, mas eles são super inteligentes. Mas que bom que você não foi, porque aí nós temos você para cuidar dos mesmo, nossos cabelos. A gente sempre fala sobre isso, em brincadeiras internas de família.
Sua mãe agradece. A minha mãe agradece, principalmente. Com Desfruta certeza. com todos Verdade. os privilégios. E aí você se casou com quantos anos? Eu me casei cedo, me casei com 21 anos. Eu já paquerava meu marido há muitos anos, né? A gente teve uma história aí de se conhecer. A gente se conheceu num casamento Olha, da vizinha dele e do meu vizinho. nossa, que legal. Isso. E aí, realmente, foi aqueles olhares e falei, nossa, gente, quem é esse menino? Mas, depois de muito tempo, ele foi estudar com uma prima minha. No aniversário de uma prima minha, a gente se viu. Meu marido não era da igreja e ele dançava. Uma curiosidade aí. Olha só, o pastor dançava. dançava e dançava muito bem. Olha só. E eu sempre gostei de dançar. O meu pai sempre dançou. Meu pai ganhava concursos na época que ele era jovem, de dança de salão. Então, eu e minha irmã, a gente sempre dançou com meu pai. Em restaurantes, festinhas de família. A minha mãe sempre foi da igreja, minha mãe não dançava. Aham. Mas minha mãe achava bonito, ela não sabia dançar. E sempre incentivou eu e minha irmã a dançar. Então, cada música era uma música eu, uma música minha irmã. Entendi. Até que um dia eu dancei com meu marido num aniversário de uma Olha prima. só. Inesquecível. E a gente se encontrou numa formatura. E aí ele já tinha se convertido. Que bom. E aí ele me chamou para ir na igreja. E nós estávamos fazendo uma transição. Eu era de uma igreja tradicional, uma igreja batista tradicional. E eu não era tradicional. Ah, eu sei. E Entendo. aí eu queria um pouquinho... Queria viver esse outro universo, né? Onde tinha a dança dentro da igreja. E os louvores, uma outra intensidade. E aí ele me convidou para ir para essa igreja. Fui e fiquei 12 anos lá. Olha só. E aí a gente ficou um tempão nessa igreja, só vivendo a juventude da igreja, mas sem ter nada, sem namorar. E depois de um tempo, daí a gente começou a namorar. E aí, E se casaram. 3 anos e meio de namoro, a gente casou. E quando foi que ele se tornou um pastor? Essa é também Como uma foi outra isso? história. Porque eu quero saber, né, como que você equilibra, né, a gestão do seu salão com as responsabilidades familiares e as atividades da igreja. Só que antes de você responder essa pergunta, eu quero entender como foi que vocês se tornaram, né, pastores, porque você também é uma pastora ali junto com o seu marido. Bom, o meu marido, a gente sempre trabalhou em igreja. Né? Nessa igreja de 12 anos, na Metodista Wesleyana, a gente teve uma juventude fantástica. Eu realmente acho que poucos jovens viveram o que naquela época a gente viveu enquanto juventude. A gente realmente amava servir, a gente amava a igreja, a gente amava as pessoas, a gente fazia culto do amigo, a gente trabalhava muito, muito mesmo. Era a semana inteira de muito trabalho. Eu já trabalhava em salão. Eu saía do salão e eu ia fazer evangelismo. Eu amava falar de Jesus para as pessoas. Eu fazia evangelismo depois no colegial, na minha escola. Uma das coisas que era super engraçada, assim, que às vezes a diretora me chamava, a diretora era evangélica do colegial, e ela me chamava para ir conversar com os adolescentes que estavam meio rebeldes lá. Olha só. E ela falava, chama a Mayara lá na sala para conversar, para dar um aconselhamento. Então, assim, na igreja eu não sou pastora. Sim. Eu sou mulher do pastor. Sim, sim. Eu sempre orei para ser a mulher do pastor e nunca para ser a pastora. É que as pessoas chamam de pastora, Principalmente no meio pentecostal, sim, isso é mais eles difícil, chamam. as pessoas chamam, Sim. né? Mas ontem eu estava assistindo um podcast e eu achei uma definição muito legal sobre ser pastor. E ser pastor é cuidar de pessoas. Verdade. Gostar de cuidar. Eu sempre tive essa preocupação. Então, talvez eu até seja uma Sim, pastora com sem... certeza. Eu Sem não o me título, importo né? muito com o título. É verdade. Mas eu faço aquilo que precisa. Com certeza. Dentro da igreja, não porque agora nós estamos à frente de uma igreja. Eu sempre fiz. Mesmo quando eu era uma líder de adolescente, eu sempre vi uma necessidade. E aquela necessidade eu falava, não, olha, isso é necessário, eu preciso fazer. Nessa igreja que a gente viveu 12 anos, foi a igreja do meu coração, da minha vida, assim, eu amava aquela igreja. E eu fiz um trabalho com os adolescentes.
que é realmente o meu chamado. Eu amo adolescente. E eu comecei um trabalho diante de uma necessidade. Eu via adolescentes naquela igreja e não tinha ninguém que cuidasse deles. Olha só. E aí eu falei, pastor, eu posso pegar os E adolescentes? você era jovem, né? E eu Bem era jovem. jovenzinho. Eu devia ter 16... 16 não. Acho que eu tinha uns 17 anos. Tava entrando 17 pra juventude. 18 anos. E aí eu falei, não tem ninguém. Eu vou... Acho que 17 anos. Eu vou assumir os adolescentes. Nisso, eu já tinha um grupo de jovens. Eu tive um líder de jovem fantástico. E ele me ensinou muito. E aí ele me ensinou a ser uma pessoa, um crente de verdade, assim. Ele foi uma referência para mim de líder, o Rafa. Hoje ele é pastor da Mana Hope. É uma igreja também muito abençoada aqui em Bauru. E aí a gente fazia muito evangelismo, a gente fazia muito trabalho. Meus finais de semana eu trabalhava no salão, depois eu ia para o hospital de base com ele para a gente evangelizar. Olha só. No final a gente comia um cachorro quente, olha que demais. E daí já era super legal, porque legal. a gente tinha esse contato com os jovens. Na sexta-feira tinha monte, no sábado tinha evangelismo, no domingo tinha culto. Depois do culto, da escola dominical, a gente almoçava junto, um grupo de jovens. Era aquele macarrão, né? Com pouca carne moída, ou com sardinha, ou com qualquer coisa. Mas eu nem voltava para casa. Depois ia, tomava banho. Às vezes tinha evangelismo na praça. E tomava banho, voltava para a igreja. Tinha épocas que a minha mãe ficava até brava. Falava, Maiara, não é assim. Você fica enfiada dentro da igreja. Ainda bem, né? Ainda bem, Ainda é verdade. Bem. Eu sempre fui intensa em tudo. Então, eu tenho certeza também que se eu fosse... para o mundo, eu seria extremamente intensa. Graças a Deus. Graças a Deus, essa intensidade foi para Jesus. Com certeza. Então, eu vivi a minha juventude assim muito dentro de igreja. Que bom. Eu até brinco que eu acho que naquela época, eu era bem crente. Às vezes eu preciso me lembrar daquela época. Verdade. Eu colho frutos, eu acho, até de hoje, coisas né? que eu plantei lá. E por isso que eu me cobro sempre de plantar. Porque eu sei o quanto eu colhi. É verdade. Em todas as áreas da minha certeza. vida. Mas quando foi a ideia de ter igreja, eu precisei... Infelizmente, a gente teve um problema nessa igreja e eu precisei sair. E quando eu saí dessa igreja, eu tive um problema psicológico. Olha só. Eu amava tanto aquele lugar, assim. Eu amava estar ali, eu amava o cenário dali, eu amava tudo dali. E aí eu tive um problema muito grave com o meu líder na época, né, que era o pastor da igreja. E eu precisei sair da igreja. Puxa. Não existia mais condições da gente ficar. E aí eu já era casado e meu marido teve essa direção, atitude, essa eu direção. acredito que uma direção. E aí eu pirei. Nossa. Pirei mesmo. Tive uma crise de ansiedade. Depressão. Assim, não foi uma depressão assim, mas desencadeou a síndrome do pensamento acelerado. E aí você pira mesmo, né? Só quem teve já sabe. É muito complicado. E aí eu tive... E aí eu fui para uma psicóloga, uma terapeuta. Super indico terapia, gente. Terapia é vida. E fui para lá, fiquei 4 anos... E eu era um fiscal de igreja. Porque eu ia procurar uma igreja. Sim. E eu ficava assim, nossa, isso é legal, mas isso não é. Porque você ficava comparando, ficava né? Comparando tudo. Aí, meu marido teve uma direção também. Nós fomos para uma igreja, que era a igreja que os meus pais estavam. E a gente voltou, então, para uma igreja tradicional. E foi muito bom também nesse período. Foi um tempo de tratamento. Que bom. A gente foi ficar em família e entre amigos. Os pastores dessa igreja, a Igreja Batista Memorial, são nossos padrinhos de casamento, são nossos amigos, pessoas da vida. Que bom. Que foi também nossos líderes na época que eu era da igreja tradicional. Sim, lá da minha na família. sua infância, lá na minha né? infância, adolescência, com o início da minha adolescência. E aí foi um tempo muito bom, mas eu já fazia terapia e a minha terapeuta falava assim, olha... Vocês precisam se encontrar, vocês precisam de voltar a trabalhar. Eu ficava muito triste, porque eu era muito ativa na igreja e eu não fazia nada. Meu marido não deixava a gente se envolver. Era uma postura, olha, a gente não vai se envolver, porque eu não quero.
Eu sei que esse período que a gente vai estar aqui nessa igreja vai ser de passagem. E eu não quero que tenha nenhum abalo para a igreja Sim, isso. sim. Porque como a gente se envolvia e aí era de cabeça, sempre tem um abalo na hora de sair. Verdade. E ele falava, a gente não vai fazer nada, a gente vai participar das coisas. E eu passei 2 anos participando, mas morrendo de vontade de assumir coisas e fazer coisas. E aí eu cheguei numa consulta com a minha terapia, com a minha psicóloga na terapia, e ela falou assim, o seu marido é um pastor. E você precisa parar de fugir disso, vocês. E eu falei assim, não é assim, não se abre igreja. Imagina, eu fui criada numa igreja batista. Ninguém abre igreja, ninguém vira pastor de um dia para a noite. Pastor, você tem que fazer teologia, você tem que ser aprovado por ter um tempo. Na Batista é assim. E toda a minha formação é de igreja batista. Então eu falava, não se abre igreja. Eu falava assim, Mayara, vocês vão sobrar em toda a igreja que vocês forem. É verdade. Vocês vão sobrar. O seu marido é um pastor, vocês gostam de cuidar de pessoas, vocês precisam abrir igreja. A minha psicóloga não é evangélica e ela não foi usada por Deus nesse contexto, né, de como ela também não sabia como é a formação de um pastor. Eu brinco hoje que ela atende tanto crente que eu falo que ela é a psicóloga dos crentes. É verdade. Quem quiser o telefone dela depois no direct me chama. Porque ela é maravilhosa. Que bom, que bom. E foi ela. Olha só. Foi ela. Que deu esse start. E aí aconteceu que era uma época de um retiro de carnaval. E os adolescentes que eu cuidava da outra igreja queriam um retiro. E eles também tiveram um problema com esse mesmo líder e acabaram saindo da igreja. E eles estavam sem igreja e sem retiro de carnaval. E aí, inclusive, o Nenê, do Brothers Podcast, ele já cantou várias vezes ali, já na nossa igreja e na igreja que nós éramos. E já participou de muitos retiros também. E aí eles falaram assim, Mayara, a gente precisa de um retiro. Aí eu falei, vocês precisam de um retiro? Faz 2 anos que eu não tenho. Olha, e eu não morri. Eu falei, fui vingativa naquele momento, esperei por isso. Né? Falei, não, ninguém morre sem retiro, pode ficar tranquilo. Não vai pro carnaval, mas também não vai morrer se não tiver o retiro. Mas aquilo me incomodou, eu falei, eu acho que a gente precisa fazer mesmo. A gente sempre organizou retiro, eu e meu marido, mesmo sem ser pastor. E a gente organizou esse retiro. Eu estava fazendo uma maquiagem, e eu saí da minha maquiagem, do lugar da maquiagem, e meu marido saiu da recepção, a gente se encontrou e a gente falou assim, vamos fazer um retiro. Olha só. Foi muito de Deus esse momento. E aí a gente falou, amor, mas não tem igreja, como que a gente vai chamar isso? Chamar retiro dos amigos. Tá bom, vai, estranho, né? Chato, mas vamos chamar retiro dos amigos. E aí a gente fez com os nossos amigos. Aí a gente chegou em casa, a gente falou, olha, a gente está dando um passo, eu acho importante, acho perigoso, a gente não vai poder voltar. Mas vamos fazer o seguinte, vamos orar e vamos para esse retiro num propósito. Se lá nascer a igreja, é para a gente, né, ficar e tudo mais. Nesse período de juventude, o meu marido, todas as vezes que a gente ia orar no monte, eu não tinha nada com ele, a gente só era do mesmo grupo. Muitas pessoas, quando eram usadas em profecia, falavam que ele iria ser um pastor. Muitas pessoas. Então, ele já tinha uma palavra. Então, ele já tinha uma profecia sobre a vida dele. E eu ainda até pensava assim, nossa, quando eu fui me relacionar com ele, eu falava, gente, esse homem é pastor. Você é mulher de pastor. Eu vou ser mulher de pastor. Depois eu gostei da ideia. Falei, você é a mulher do pastor. Mas aconteceu isso dele sempre ter essa promessa sobre a vida dele. E nós fomos para esse retiro. No primeiro dia de retiro, a gente fez um combinado. Que se era isso mesmo que Deus tinha para nós, Deus ia fazer alguma coisa naquele retiro e a gente ia sentir aquilo. A pastora Renata foi convidada por um dos amigos que estavam na organização desse retiro. E ela foi pregar. Ela veio aqui semana passada. Eu vi.
A gente nem tinha muita amizade, nem assim, contato. E a pastora Renata entrou naquele retiro, pregou, foi uma bênção. Aquele retiro foi muito bom. No final, o pastor Delton foi dar uma saudação para a igreja. E o pastor Delton falou assim: aqui nasce uma igreja. Vocês já são uma igreja. Olha. O meu marido tinha um nome de igreja na cabeça dele, sei lá, há muitos anos atrás. Quando nós éramos daquela igreja tradicional, a minha família, o meu marido um dia foi num encontro, a gente já namorava, foi num encontro dessa antiga igreja. E ele começou a ouvir o irmão Wilton, que era um líder da igreja, conversando com um outro pastor. E eles estavam falando assim que um pastor, eu não lembro o nome dele, era um pastor muito um ancião já da igreja. E ele falava que existia um modelo de igreja ideal, que era a seriedade de um batista na palavra, já ouvi falar, mas com o avivamento de um pentecostal ali. Sim. Quando meu marido ouviu essa frase, ele falou assim: Batista do Avivamento. Olha só. E ele disse que gravou esse Ficou nome. na cabeça dele. Isso da igreja foi acontecer depois, eu acho que, sei lá, de 10 anos. Uau. Dessa reunião. E o meu marido falou assim: ó, eu tenho um nome de uma igreja. Conversando antes de ir para o retiro. Se lá Deus falar com a gente, a igreja chama Batista do Avivamento. Uau. Porque eu queria uma igreja com a seriedade da palavra de um batista, mas com o desejo, com a vontade, de uma, né? A gente sabe que avivamento não é barulho, avivamento vem seguido de arrependimento. É verdade. Naquele momento, a gente estava até pensando no avivamento como um movimento, mas hoje a gente sabe que não é isso. É verdade. Né? E a maturidade, ela nos traz isso, com certeza, graças a Deus. Com certeza. E aí, nesse retiro, o pastor Delton falou: aqui nasce uma igreja. E aí nasceu? E nasceu. Olha só. E no final desse retiro, dos 4 dias, a gente anunciou que ali nascia a Igreja Batista do Avivamento. Deus falou muito através da pastora Renata. Depois que o pastor Delton falou isso, começou o Ministério do Louvor começou a tocar, e aí aquele mover e tal. E a pastora Renata veio falar, ela disse uma frase que foi assim... Marcante. A gente sabia que era Deus falando com a gente. Assim. Ela falou assim: porque vocês não pediram, Deus está te dando. Que coisa. Quanto tempo faz isso? 8 anos. 8 anos. Olha só. E aí começou a igreja. Aí começou a igreja numa garagem, na casa da irmã Malu. E até se tornar um Até a gente lugar. ficou 4 meses. E aí a gente foi para o lugar que a gente está. Estão até hoje. Estamos até hoje. Olha, lá, que benção. Graças que a Deus. Bom. E aí, voltando, então, àquela pergunta que eu fiz para você, como que você equilibra, então, né? A gestão do salão, as responsabilidades familiares e também as atividades da igreja? Bom, isso é um desafio para mim. Imagino. E nem sempre eu faço isso com tanta excelência. Uma coisa ou outra... Às vezes, uma coisa ou outra, quando eu me dedico muito ao meu trabalho, às vezes eu falho como igreja. Às vezes, quando eu me dedico muito na igreja, lá no meu trabalho eu estou falhando. Não é Nem fácil. sempre é fácil, mas eu tenho uma... Sempre foi assim. À medida que eu me dedico para Deus, eu tenho a resposta no meu trabalho. Que bom. Eu aprendi uma frase que quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas. É verdade. Meu maior medo, quando a gente foi para a igreja, era eu ter que parar de ser cabeleireira. Sim. E logo que aconteceu da igreja nascer, surgiu esse assunto. Nossa, a Maiara agora vai ser a mulher do pastor, a pastora. Como que vai ela cuidar? Vai ter que parar de ser cabeleireira. Não dá para conciliar as duas coisas. E eu tinha tanto medo, e às vezes eu pensava: Deus, eu gosto tanto de ser cabeleireira, que eu não quero escolher, porque talvez eu não venha saber escolher. Eu sou feliz sendo cabeleireira, eu amo o que eu faço. Eu entendo que o salão é o meu ministério também. Com certeza. E ali eu estou servindo a Deus, ali, através de um bom serviço, através
de uma conversa. Muitas vão ali nem para através... fazer o cabelo, mas só para poder Exatamente. conversar, né? Eu não sou uma pessoa tão acessível no meu trabalho, eu sei que isso é uma falha. Às vezes eu poderia até ser mais, né? Você está ali, você está atrás da cliente, na cabeça dela, você pode... Ela se entrega, Sim, né? sim. E às vezes eu não sou uma pessoa tanto da entrega, é uma falha, eu sei. Já melhorei, mas tenho muito ainda que melhorar. Mas eu amo a arte de fazer cabelo, e aí eu ficava meio em pânico de ter que um dia Sim, escolher por sim. isso. Até que Deus Te mostrou me que mostrou que eu dá não pra teria, conciliar. que eu faria isso. E eu sempre penso que, na medida que eu me dou para o Senhor, Ele sabe como organizar minha vida. Muito mais do que eu. Com certeza. Então, eu sempre procuro trabalhar, eu inicio o meu ano pensando, Senhor, eu preciso fazer para o Senhor, eu preciso fazer para o Senhor, porque eu sei que o Senhor vai devolver isso para mim. É verdade. E então, se eu me considero uma cabeleireira de sucesso, não porque isso vem financeiramente, não, porque eu me considero de sucesso porque eu faço o que eu amo. Verdade. E eu acho que isso é ter sucesso. Assim, Isso você é mais poder, importante. todos os dias fazer uma coisa que te dá Com prazer, certeza. que é uma coisa que me atrai. Eu sou super atraída para cabelo. certeza. É minha paixão. E, ao mesmo tempo, a minha paixão também é a igreja. Minha vida se resume muito em Na igreja. família, trabalho, igreja. Muitas vezes isso é invertido. Às vezes eu estou super dedicada. Eu estou vivendo um momento que eu estou me dedicando a um grupo de adolescentes. Então, às vezes eu estou trabalhando ali, eu fico pensando, nossa, preciso fazer essa programação, preciso fazer isso e tal. E, ao mesmo tempo, Deus vai me dando graça, me dando conhecimento, abrindo uma porta de um curso ali, eu vou crescendo. E é isso, E assim. agora tem o Davi, né? E No também meio da tem história. o Davi no meio da história, que às O vezes Davi, é... quantos umas anos? 5 anos. Eu anos, sempre pensei que não nossa. cabia filho na minha Ai, vida. gente. Mas não, foi a melhor experiência, Com a maior certeza. experiência. Eu É um amo ser desafio, mãe. mas é uma bênção. É. E o Davi, ele é muito meu filho, assim. Ele é muito, muito real. Às vezes eu me assusto igualzinho. do quanto ele se parece comigo, Olha com só. o pai dele. E a minha vida é uma loucura. Imagina. É real, eu não tenho tempo. A gente come no meio do caminho, faz uma as coisas. correria. E o Davi entra nisso. Ele está lá junto com Então, vocês. É isso, assim. Que a bom. gente não é tão organizado na nossa vida pessoal, Normal. assim, Então vocês são normais. horários, a gente não tem horário para dormir. A gente tem horário para acordar, mas não tem horário para dormir. Às vezes come fora do horário. Mas eu gosto da minha vida. Eu Que acho bom, que... que bom. E ter Jesus é a minha maior riqueza. Com certeza. Eu acho que eu só sou uma profissional de sucesso porque Jesus fez isso Com comigo. certeza. Assim. Tenho certeza que se eu não tivesse me dedicado, não tivesse dado a minha juventude para o Senhor, eu não seria quem eu sou. É verdade. E eu devo tudo à minha escolha Sim. por Jesus. Que eu lindo. acho que... Muito bom. Isso tudo reflete mesmo no trabalho lindo que você faz, sabe? Eu te sigo lá, te acompanho no seu Instagram. Eu vejo o trabalho lindo que você faz. Todas as pessoas que eu conheço, que eu pergunto de você, todo mundo te elogia muito. Então, o trabalho que você faz realmente é maravilhoso. E a sua vida dedicada desse tanto, né, com essa paixão, ela se transforma nesse trabalho que você faz no cabelo das pessoas, né? As noivas maravilhosas. E eu queria que você falasse, então, um pouquinho, que nós já estamos quase chegando no final, sobre tudo o que você faz lá no seu salão. Faz aí uma propaganda aí do que você faz lá no salão. Bom, gente, eu amo trabalhar com cabelo. Eu não tenho... Se você falasse, Mara, o que você gosta muito de fazer. No momento, eu não sou... Eu sou... mas não atuo na maquiagem. Tá. Eu tive que abrir mão disso, porque tem 3 áreas que eu atuo de forma muito intensa, que é a parte de penteado, a parte de corte e a parte de cor, tá? Que envolve mechas e também coloração. O que eu mais faço no salão é cortar cabelo. Tá. Engraçado que eu divulgo pouco isso, mas É. eu corto muito cabelo. Olha só. E noiva, o que seriam os penteados? Os penteados também. Eu fiquei muito conhecida
através dos penteados também, porque eu vou na área da educação, eu vou para essa área de penteado. Gosto muito de mechas também. A parte de cor é uma coisa muito fascinante para mim. E eu procuro fazer com o mínimo de dano, e o que hoje é muito difícil. Sim. Procuro sempre usar tecnologia para diminuir dano na parte de coloração. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Envolve um custo alto, Sim. mas também uma satisfação maior ainda quando você faz uma cor de mais cabelo duradoura. essa cor não danifica, essa cor mantém a saúde. Então eu faço. A questão das noivas é uma paixão, sim, é uma coisa que desde quando eu era auxiliar, que eu trocava noiva, eu pensava, nossa, que legal participar desse dia, que fantástico fazer parte da história dessa noiva. Então, para mim, é realmente uma satisfação enorme participar de um dia mais importante. Com certeza. Da vida de uma mulher. Nossa. Eu acho que o nascimento de um filho é muito bom, mas é diferente. Eu fui noiva e eu acho que o dia da noiva parece que o sol está em cima sonho, né? da cabeça dela, é ela que brilha naquele dia. E eu acho que fazer parte disso é fantástico. Eu não sou uma pessoa tão carinhosa como profissional. Eu não sou uma profissional que tem tanta sensibilidade na relação. Certo. Mas eu tenho sensibilidade no trabalho, assim. Que bom, isso é importante. Eu procuro fazer o melhor, E às vezes, quando isso eu não entrego o melhor, eu me cobro muito. Sim. E aí eu penso, não, eu não me entreguei o melhor, eu sei que eu posso mais. Por isso, eu sou tão cobrada tecnicamente por mim mesma. Sim, isso é muito bom. Mas eu sei que as coisas andam juntos e talvez eu seja essa pessoa mais sensível na igreja. E por eu ter uma vida tão maluca, talvez a sensibilidade não é uma coisa que não é o meu forte, assim. Mas eu sou muito empática também, e aí eu tento também, através do meu trabalho, melhorar a autoestima da pessoa. Sim. Eu sei que aquilo não é o melhor corte, não é a melhor cor. Eu tento mudar, eu tento fazer com que a pessoa enxergue isso, né? Uma das coisas que para mim foi relevante na minha profissão foi um dia que eu fui fazer um penteado numa moça. Para mim, isso, cara, eu falei assim, olha, eu vivo para isso mesmo. Eu podia morrer ali. E eu falava, cara, eu cumpri o meu chamado, eu cumpri. Tanto, acontecem vários episódios desse na igreja e no trabalho também, mas esse foi muito real. Eu fiz uma moça e o cabelo dela é um cabelo afro e com uma curvatura 4C, que é a curvatura mais fechada que existe. É um cabelo que exige técnica, né? E por eu ter o cabelo liso, às vezes as pessoas acham que eu não tenho essa habilidade ou essa técnica de trabalhar com o cabelo afro, né? Mas muito pelo contrário, sempre foi minha paixão. Eu gosto muito do cabelo afro, é uma coisa... E até porque eu tenho essa sensibilidade também com todo esse problema racial, né? Que a gente viveu. Sempre foi uma pauta que, para mim, eu gosto de vestir ela. Eu me atraio por isso e combato isso. Com certeza. E essa mulher, ela chegou no salão constrangida. Né? Imagina você chegar num salão, a cabeleireira tem um cabelo liso, ela se constrangeu um pouco. Achou que você não ia saber lidar com o cabelo dela. E aí a gente tratou ela com muito carinho, eu fui, falei, tudo bem, tudo bem. Ela falou assim, você consegue mexer no meu cabelo? Eu falei, claro que eu consigo. E ali eu já passei a orientação para as meninas, né? Eu tenho um time excelente que trabalha comigo, de meninas comprometidas com a técnica, com o profissionalismo, mas muito além, a gente é um time... A gente se gosta. Que bom, que bom. Né? Eu acho que isso é faz muito muita importante, diferença. E aí as meninas, Maiara, a gente vai fazer isso, isso e isso. E eu falei, não, ótimo. Façam isso e a gente vai por esse caminho. E no final, assim, a menina que atendeu ela fez um trabalho incrível com ela. Foi maravilhoso, assim. Foram 2 pessoas que atenderam ela, foi a Simone e a Suelen. E elas sentiram que ela estava num constrangimento por conta, né, do cabelo. Ela falou, nunca ninguém tinha mexido no cabelo dela com aquele carinho, com aquele cuidado.
E eu cheguei depois para fazer o penteado. E quando eu terminei, ela começou a chorar. Uau. E ela falou assim, ó, o meu cabelo sempre foi o meu problema. Olha só. Eu já senti vontade de me matar por conta do Tadinha, meu cabelo. ela tinha um complexo. Ela falou, um dia eu fui enxotada de um salão em Bauru Que por coisa. conta do meu cabelo. Não acredito. Naquele dia eu queria tirar minha vida Que coisa. por conta do meu cabelo. Uau. E eu apostei com a minha amiga, que era a cliente que estava do lado, que você não faria o meu cabelo. Uau. E você fez. E eu falava, não chora para não estragar a maquiagem. Ela falou, mas eu tô me sentindo linda. Que eu queria bom. te agradecer. Que lindo. Ali eu entendi que eu estava servindo a Deus. É verdade. Daquela forma. É verdade. Então, esse é meu trabalho. É muito mais do que minha propaganda. Uhum. Eu vejo meu trabalho como um dom de Uma Deus missão, e uma né? missão. Eu amo o que eu faço. Que Eu não bom. faço isso por dinheiro. Eu ganho dinheiro. E graças a Deus que a minha profissão me remunera bem. Sim. Eu tenho uma vida boa pela minha profissão. Mas eu faria isso se isso não fosse... Fez até de graça, né? Tão bem remunerado. É verdade. Sim, né? eu Por fazia muito, isso fazia por de paixão. graça, por Faço paixão hoje já. por paixão. É, com certeza. Essa sou eu, Maiara Morales. Que bom, que lindo, Maiara. E para nós encerrarmos, eu quero que você fale aí para as mulheres, para as jovens mulheres que estão começando agora no ramo da beleza ou que sonham em empreender em algum outro ramo. Que conselho que você daria para elas? Olha, faça aquilo que você goste. Se você gosta de cabelo, faça cabelo. Se você gosta de vender, venda. Uhum. Faça o que te dá prazer. Nem sempre, mesmo aquilo que nos dá prazer, vai ser difícil a gente acordar, levantar, atender. Não é todo dia que eu tenho esse brilho nos olhos. Sim. Mas fazer o que eu gosto me possibilita ter mais dias com brilho nos olhos do que menos dias com brilho nos olhos para atendimento. Então, eu acho que fazer o que a gente gosta e não porque dá dinheiro, não porque a pessoa... nossa, eu vi ali, ó, a Maiara, ela era uma menina que não tinha... Né, eu não vim de uma família com grandes oportunidades e, nossa, parece que a Maiara tem uma vida boa. Não, é muito além disso. Eu acho que se eu vendesse coco na praia, se eu tivesse prazer nisso, eu teria uma frota de coco, eu teria vários carrinhos de coco, porque seria a minha paixão. Eu acho que fazer o que te dá prazer, o que te desafia para um lado positivo, eu acho que isso é o segredo da vida, da boa vida. Com certeza. Muito bom. Eu gosto do trabalho, eu gosto da igreja, eu gosto de trabalhar para Jesus também. E para mim não é um peso sair do trabalho. Às vezes eu trabalho 12 horas e aí eu troco de roupa e vou para uma gincana com os adolescentes. Às vezes até eu falo, será que eu não vou crescer nunca? Porque eu brinco na gincana. Daí eu penso, não era para mim brincar. Eu tenho 37 anos, eu tenho um filho. Mas eu gosto disso. Que bom. Eu acho que fazer o que a gente gosta é o segredo de tudo isso. Parabéns, muito bom. Vocês estão vendo, gente, por que eu quis trazer a Maiara aqui? Ó, muito obrigada, Maiara. Você hoje abrilhantou o nosso podcast, né? Trouxe aqui uma palavra muito boa de incentivo, né, para as mulheres que estão aí começando, que vão nos assistir, que às vezes estão desanimadas aí da vida. Ai, não sei fazer nada. Todo mundo sabe fazer algo. Todo mundo. Seja um bolo. Né, vender coco, vender pipoca, né, exatamente. Limpar uma casa. Às vezes você é uma excelente profissional que vai trabalhar para alguém. Exatamente. E né? não necessariamente. Às vezes eu acho que hoje, Roberta, tem uma visão do empreendedorismo muito errada. Sim, sim. Né, que você tem que ser dona, né, do negócio. Não necessariamente. Ser dona implica em tantas coisas. Talvez se eu tivesse começado a minha carreira hoje, eu não sei se eu seria dona de um salão. Tá? Eu seria cabeleireira, mas não sei se seria dona. Eu acho que implica em muitas coisas. Muitas coisas, Mais do que empreender. Às vezes, empreender é muito difícil. É fazer o que gosta, como você falou.
fazer o que gosta, eu acho que é o segredo aí da isso vida. mesmo. Eu sou escritora, escrevo livros, não ganho dinheiro com isso, mas é a minha paixão. É a minha paixão. Eu nasci para escrever. Que bom. Então, nós temos que fazer realmente o que nós amamos, porque aí nós vamos fazer bem feito e vamos abençoar a vida de outras pessoas fazendo o que a gente ama, não é verdade? Exatamente. É isso aí. Então, Maiara, muito obrigada mais uma vez. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, que Ele continue prosperando os seus negócios, Amém. prosperando os seus caminhos, prosperando a igreja, Amém. né? Porque a sua igreja também ali é uma agência, né, proclamadora do nome de Jesus, que tem abençoado vidas, que vocês continuem abençoando tantas vidas como vocês têm abençoado, tanto lá no trabalho como lá na igreja, tá bom? Então, muito obrigada mais uma vez, que Deus abençoe, leva um abraço lá para a igreja, pro pessoal lá do salão, tá bom? Eles vão nos assistir, né? Sim, por favor, hein, galera? Quero agradecer vocês por ter nos acompanhado até agora, por ter ficado até aqui. Essa foi a nossa entrevista com a Maiara Morales. Vamos deixar aí o contato dela para vocês, do salão, tá bom? Para vocês mandarem um direct para ela, ver o endereço, irem lá conhecer o salão, um lugar muito lindo, muito aconchegante, uma equipe maravilhosa lá que trabalha com a Maiara. E esse foi nosso podcast. Nosso podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Não percam os nossos próximos episódios. Sempre trazemos convidados aqui especiais, com histórias como a da Maiara. E que Deus abençoe a sua vida. E até a próxima. Um beijo para você. Tchau, tchau.